E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo que falta aqui no canal a gente tem 4 anos de canal mais ou menos. Eu tava dando uma pesquisada e eu vi que até hoje eu não falei sobre sistemas operacionais para programador. E como hoje a Dunk Code a gente está atuando na área de games também com o nosso curso mais vendido, mais bem avaliado e também o pacote Full Stack, onde a gente ensina a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. E aqui nesse vídeo em questão eu vou explorar de uma forma breve, mas que vai te dar uma visão geral sobre 3 sistemas operacionais, que é o Windows, Linux e o Mac OS, ok? Então aqui, logo de cara, se você é desenvolvedor de jogos, eu recomendo fortemente você ir para o Windows. Por quê? Porque o Windows flui melhor as engines hoje que a gente conhece como Unity, Unreal, Game Maker e Godot, tá? Dá para desenvolver também no Mac OS utilizando essas engines? Dá, mas o Windows hoje ele é mais popular entre os desenvolvedores de jogos você utilizar realmente para os seus projetos mais sérios. O Unity, falando mais no Unity em específico, funciona muito bem no Windows e no Mac ele já não tem assim não tem uma forma tão boa. Talvez seja pelo processador, enfim. Então aqui a minha recomendação para desenvolvimento de jogos é você utilizar o Windows. Eu não vou dar muito detalhe sobre placa de vídeo e essas configurações a mais, porque realmente desenvolvimento de jogos, como a gente sabe, varia muito, né, a configuração de computador para computador. Mas caso você realmente queira ser um desenvolvedor de jogos profissional, eu recomendo utilizar o Windows e fazer um upgrade bom na sua máquina, ainda mais se você quer desenvolver jogos em 3D, ok? Isso é muito importante você entender. Caso você queira desenvolver jogos mais leves, 2D, utilizando Java, por exemplo, o Mac serve muito bem, assim como o Linux, justamente porque Java, que é o que eu ensino no curso, ele é multiplataforma e é extremamente leve. Eu estou falando mais aqui na questão de 3D e caso você queira desenvolver os jogos com gráficos e mecânicas assim mais avançados, que daí para o Windows, essas engines que eu citei como Unity e Unreal funcionam melhor. Ok? Isso não sou eu que estou falando, são realmente provas que a gente tem e feedbacks que eu vejo na internet e que eu sei, tá bom? Jogos é isso. Agora a gente vai para outra, que é realmente o desenvolvimento web e desenvolvimento mobile, que hoje está cada vez maior. Então, muita gente vê eu desenvolvendo e pergunta, Gui, por que você não está utilizando o seu Mac ou Linux, né? Porque hoje eu tenho MacBook, muita gente vê quando eu faço live, enfim, e me perguntam, Gui, por que você não fica full time desenvolvendo no Mac as suas aplicações web ou aplicativos? E é a resposta, porque eu também trabalho com desenvolvimento de jogos. Então, eu utilizo o Windows só por causa disso. Eu não utilizo full time o Mac ou Linux justamente porque eu também trabalho com a área de jogos. Mas, se eu não trabalhasse com a área de jogos, eu já falei que eu estaria trabalhando full time no meu Mac, porque tem todas as ferramentas que eu preciso, desde gravação de aula, Photoshop, enfim, bem é claro, como as ferramentas para eu fazer o desenvolvimento, tá? Então assim, qual que é a minha recomendação caso você queira levar adiante essa sua carreira como desenvolvedor web e desenvolvedor mobile? Utilizar Linux ou Mac. O que mais pega hoje e que a galera realmente não é uma coisa que você vê com muita frequência a galera utilizando o Mac para desenvolvimento web e mobile é devido ao preço, que é muito salgado. Infelizmente a Apple põe um preço muito salgado, ainda mais aqui no Brasil, para você adquirir o MacBook, né? As máquinas também tem o iMac, que é o computador deles, aquela tela gigante. Só que assim, por outro lado, para desenvolvimento é simplesmente sensacional, porque além de ter uma interface gráfica muito agradável, o Mac, que você consegue navegar assim, ele é um sistema muito clean, você consegue simular também o ambiente de produção. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está desenvolvendo o seu sistema no seu Mac, você consegue simular através do Docker, ou enfim, você consegue criar os seus servidores da mesma forma que você faria num ambiente de produção. Então, por exemplo, eu, quando estou trabalhando na plataforma da Dunk Code, eu trabalho no meu Mac. Porque como a gente utiliza a AWS, né, hoje a nossa infraestrutura está na AWS,
é muito semelhante. Todos os comandos que eu utilizo, desde teste, tudo que eu faço no meu Mac, é tudo igual quando eu coloco em produção. Então, por este motivo, quando eu estou trabalhando na plataforma da Dunk, seja programação, DevOps, Infra, o que for, eu faço direto no meu Mac e o deploy já passo direto para a AWS. O problema é que o preço é salgado e, infelizmente, né, hoje não é tão acessível assim para todas as pessoas. Mas, se você tem condição de investir e quer seguir essa carreira como desenvolvedor web, front, back e desenvolvedor mobile também, não pense duas vezes e adquira um MacBook. Ah, por que MacBook? Porque daí é bom também porque você consegue levar pelo mundo. Vale a pena, ok? Beleza, então. Vamos à última parte, que é o Linux. O Linux é um sistema operacional também extremamente fácil de você instalar em qualquer máquina, até porque você consegue utilizar máquinas virtuais. Então, com as máquinas virtuais, você pode, por exemplo, pegar o seu sistema Windows, instalar uma máquina virtual ali em pouquíssimos minutos e já ter o sistema pronto para você começar a desenvolver. É muito importante vocês também entenderem que no Linux, o Mac ele é baseado no Linux, né? Então tudo que você faz no Mac, você faz no Linux e vice-versa. Quando eu estou falando em questão de desenvolvimento e o seu ambiente ali. Então, assim, se você quer utilizar Linux em full time para desenvolvimento, tenha a seguinte coisa em mente. Você vai conseguir utilizar, vai ter acesso a você vai conseguir instalar o seu servidor, Apache, né? Caso você queira utilizar Node, você vai conseguir fazer tudo isso. Só que o problema do Linux, aí entra essa questão, é que você vai se debater, vai ter muito problema com as ferramentas que você utiliza durante o dia, tá? Justamente porque o Linux não é tão comum para isso, né? Apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, o Linux ainda penca nessa questão de, por exemplo, instalação de drivers, esse tipo de coisa, né? Placa de vídeo. Então, enquanto o Mac não tem isso, porque o Mac já vem bonitinho, todo preparado ali para você utilizar durante o seu dia a dia, e além disso, ter todas as funcionalidades que o Linux tem, se você for optar pelo Linux, tenha em mente que você vai ter, muito provavelmente você vai ter problemas com ferramentas que você utilizaria no seu dia a dia. Aqui eu vou dar um exemplo, talvez eu esteja errado, mas vocês vão entender o ponto. Por exemplo, o pacote Office. Ah, Gui, mas tem um pacote Office no Linux já atualmente, beleza. Mas com certeza alguma coisa que você faria no Windows ou no Mac, você não vai conseguir fazer no Linux, simplesmente porque é um sistema que não foi feito a proposta inicial dele para ser um sistema que o usuário ele é para utilizar durante o dia, como é o Windows, tá? Ah, Gui, mas mudou muito esse cenário, atualmente o Linux ele tá bom, eu consigo usar tudo que eu faço no Windows, eu faço no Linux. Ok, mas eu tenho certeza que, por exemplo, se você quiser jogar no Linux, ou se quiser instalar o driver que você utilizaria no Windows, por exemplo, para fazer alguma coisa, no Linux o caminho vai ser muito mais difícil. Então, a conclusão aqui é o seguinte: quer desenvolver web e mobile, pode utilizar o Linux, tendo em mente essas limitações que você vai ter durante o dia para utilizar suas outras ferramentas que não envolvem desenvolvimento, ok? Desenvolvimento de jogos, Windows 100%, não é caro, o Windows hoje ele é sem comparação, né? Se você for comparar com o MacBook, utiliza o Windows para desenvolvimento de jogos. Principalmente as engines Unity e Unreal funcionam muito bem se você tiver uma configuração boa, mas o intermediário, que também serve também para desenvolvimento de jogos, caso você tenha uma configuração boa, o que eu recomendo no fundo aqui da minha alma é você ter um MacBook, ok? Parcela, dá um jeito, é um equipamento profissional. Você não vai ter problema com a questão dos softwares que eu falei que teria no Linux, você não vai ter no Mac e vai valer muito a pena. Eu sou apaixonado, eu fiz inclusive um vídeo recentemente mostrando a combinação perfeita do meu iPhone com o meu MacBook, que é simplesmente sensacional. Eu utilizo o meu iPhone como dispositivo físico para testar meus apps e eu utilizo o meu MacBook ali para também desenvolvimento, né? No caso,
Hoje você nem precisa de dispositivo físico para testar os seus apps, porque você roda um emulador ali na máquina, mas como eu utilizo o Expo, que é um serviço ali que integra o React Native e você consegue desenvolver o seu app e ver no dispositivo em real time, é simplesmente sensacional e com o MacBook isso fica melhor ainda. Então minha recomendação é aqui para desenvolvedor mobile e web, MacBook, desenvolvimento de games, vai para o Windows e caso você queira ter um pouco de dor de cabeça, mas está disposto, vai para o Linux que também serve porque ali você simula um ambiente de produção. Ok? No vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo do canal da Donkey Code. Forte abraço e até mais.